Olá, turma! Hoje, na nossa aula de religião, nós iremos trabalhar o tema Jesus nos ensina a felicidade. Prestem bastante atenção, pois na próxima semana, a atividade que valerá a nota mensal do terceiro bimestre será relacionada a esse tema. Então, vamos lá. Logo no início de sua vida pública, Jesus reuniu um grupo de seguidores. Eram, em sua grande maioria, pessoas simples, trabalhadores da região da Galileia. Um dia, quando andava pela praia, na cidade de Cafarnaum, Jesus viu alguns pescadores remendando suas redes, outros limpando as embarcações ancoradas. Então, ele entrou no barco de Simeão Pedro e começou a pregar. Logo, uma multidão se aproximou para ouvi-lo. Jesus disse a Pedro: Vamos dar uma volta pelo lago. Um pouco mais adiante, Jesus pediu a Pedro e a seu irmão André que lançasse a rede na água. Mas Pedro respondeu que não adiantaria, pois desde a noite anterior eles jogavam as redes, mas nenhum peixe era apanhado. Mas Jesus insistiu. Então eles lançaram as redes. Os irmãos se surpreenderam, pois havia tanto peixe na rede que não conseguiram puxá-la. Quando viram aquela pesca milagrosa, os irmãos e seus amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, ajoelharam-se, pois estavam atemorizados. Jesus então lhes disse: Não tenham medo, venham comigo e os farei pescadores de homens. Eles trouxeram o barco até a praia, deixaram seus instrumentos de trabalho e seguiram Jesus. A partir de então, Jesus e seus discípulos viajaram por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas, ensinando a palavra de Deus e cuidando dos pobres, dos enfermos e das pessoas discriminadas e injustiçadas. Suas pregações atraíam grandes multidões que se tornaram seus discípulos e espalhavam por toda a parte da Galileia a fama do Filho de Deus. Vamos agora ver quem foram os apóstolos de Jesus. Certo dia, Jesus estava reunido com os discípulos e uma multidão veio se juntar a eles. Algumas dessas pessoas eram conhecidas por seus pecados. Os fariseus, que eram os praticantes de uma seita do judaísmo, ao verem essa situação, perguntaram aos discípulos: O que o mestre de vocês faz no meio daquela gentalha? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: As pessoas sadias não precisam de médico. Eu não vim para pedir às pessoas justas e honestas que elas se corrijam, e sim pedir aos pecadores que se arrependam e voltem ao caminho do bem. São eles, meus senhores, que precisam de mim. Depois disso, Jesus foi para o alto de uma montanha, onde orou sozinho por toda a noite. De manhã, quando voltou, reuniu os discípulos e escolheu entre eles os 12 apóstolos que o acompanharam pelo resto de seus dias na terra. São eles, os irmãos Simão Pedro e André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Simão, Tadeu, Tiago e Judas Iscariotes. Esses são os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Vamos agora entender quem são os bem-aventurados segundo Jesus. Um dia, Jesus subiu ao topo de um morro, sentou-se diante da multidão e pregou o conhecido Sermão da Montanha. Em seu discurso, ele disse que felizes eram os pobres de espírito, aquelas pessoas que não são escravas das riquezas e do luxo, os pacíficos, os que sofrem com resignação e todas as vítimas de perseguição e injustiça. Como você vê, o caminho da felicidade que Jesus nos mostra é bem diferente do que aponta as propagandas, as pessoas que vivem cobiçando fortuna, triunfo e poder a qualquer preço. Ou seja, gente, tudo isso que hoje em dia mostra na televisão, nas mídias, que para você ser feliz é preciso que você tenha fama, tenha bens materiais, isso é tudo mentira. Jesus nos mostra que a verdadeira felicidade vem de você fazer boas ações, vem de você ajudar o próximo e não vem só de você ter bens materiais. Turma, Jesus, ele respeitava as leis humanas. Só que Jesus era tão sábio que ele entendia de forma bem ampla
que as leis humanas, elas surgiram da necessidade humana, ou seja, para regulamentar determinadas práticas. Então, esse era o principal motivo. Então, elas não poderiam estar acima das necessidades também dos seres humanos. E é por isso que nós iremos ver essa passagem que aconteceu na vida de Jesus no sábado, que é o dia sagrado do judaísmo. Jesus e os discípulos passavam por uma plantação de trigo, sentiram fome e colheram algumas espigas para se alimentarem. Em outro sábado, Jesus curou uma mulher doente. Quando souberam dessas suas atitudes, os fariseus acusaram Jesus e os discípulos de não respeitarem a religião e a Deus. Ao saber dessa acusação, Jesus reagiu dizendo: o ser humano não foi feito para o sábado, e sim o sábado foi feito para os seres humanos. O que Jesus quis falar com isso? Turma, certo que na religião o sábado tem que ser resguardado, na religião judaica. Porém, será que um bombeiro, imagine hoje em dia, está tendo um incêndio, porque na religião do bombeiro ele não deve apagar o fogo durante um sábado, porque o sábado deve ser resguardado, ele vai deixar as pessoas morrerem queimadas? Não. Por quê? Porque não é a pessoa que foi feita para o sábado, é o sábado que foi feito para a pessoa. Há exceções em algumas leis, certo que ele deve resguardar os sábados quando não houver necessidade de quebrar a lei. Porém, se houve necessidade da quebra daquela lei, ele vai ter que fazer para o bem maior, para salvar uma vida. Imaginem, um médico tem que salvar a vida de um paciente, mas para isso ele precisa ir trabalhar no sábado, só que ele é judeu. Só que ele é o único cirurgião que sabe trabalhar, por exemplo, numa cirurgia de coração, naquele determinado hospital. O que é preferível? Ele quebrar aquela lei ou ele salvar uma vida e não levar esse pecado de ter uma morte em suas mãos, que poderia ter salvo aquela vida? Com certeza, a decisão mais correta será salvar aquela vida. Então, turma, é isso que Jesus quis mostrar. Se ele poderia salvar aquela mulher no sábado, ele poderia curar aquela mulher, se os seus discípulos estavam com fome, o porquê a lei deveria estar acima das necessidades do ser humano? Não. Deus fez o sábado para o descanso. Porém, o ser humano, dependendo da necessidade, pode utilizá-lo também. Isso foi que Deus quis mostrar, isso foi que Jesus quis mostrar. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da explicação. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.